Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18 a 23. Eclesiastes 2, 18 a 23. É um texto um pouco... O texto é pequeno, né? Curto, mas há muita coisa a ser dita. Talvez eu não vou conseguir fechar esse texto hoje com você. Nós teremos que continuar semana que vem. Mas vamos até onde Deus nos permitir. Eclesiastes 2, 18 a 23, diz assim a palavra de Deus. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Ó Deus, na simplicidade da tua palavra, mas também a profundidade da mesma, vem nos chamar, vem nos convocar a nela meditarmos. E sobre ela, ó Deus, sermos atentos para dirigir, ó Deus, os nossos passos segundo a vontade do Senhor. Por isso eu quero pedir ao Senhor nesse instante que me ajude, ó Deus, a comunicar à tua igreja aqui presente a tua vontade. Me ajude, ó Deus, a ser claro. Me ajude, ó Deus, a ser simples no falar, mas também profundo, como a tua palavra é. E a cada um de nós aqui, Senhor Deus, uma porção que o Senhor tem reservado da tua palavra, seja agora ministrada ao coração de cada um. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto no capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão mostrando as suas frustrações. E ele se desgostou com muitas coisas. Se desgostou com o entretenimento, se desgostou com o trabalho, se desgostou com os seus projetos, os seus empreendimentos. Se desgostou com o vinho, coisa que muitas pessoas gostam. Ele viu que tudo isso era vaidade, perda de tempo. Viu que tudo isso era algo vazio. A palavra vaidade aqui, tem mostrado para você, significa literalmente vapor. Significa algo que você não pode segurar. Tente segurar o vapor que sai da sua boca quando num dia de frio você respira. Tente segurar aquele vapor, você não consegue. É assim. São assim os nossos empreendimentos. É assim a nossa vida. Hoje Jade tem 2 meses e pouco de vida. Quando o João e a Júlia piscarem, a Jade já estará com seus 20 anos. O tempo passa rápido demais. E Salomão vem agora, nesses versículos, falar para nós sobre algo que afeta muitos corações. O nome é herança. Herança. Você trabalha duro. Obrigado, irmão. Você trabalha duro. É difícil o seu dia a dia, as suas dificuldades. Você angaria algum recurso na sua vida, alguma herança, e quase não consegue desfrutar disso. Às vezes por dó de gastar, às vezes porque se você gastar, você fica preocupado com o seu amanhã, a sua velhice. Isso pode fazer falta, e de forma que quando você menos prestar atenção,
você vai embora, você vai morrer e vai deixar a sua herança para alguém. E os seus filhos irão desfrutar disso. Então, nesses versículos, Salomão vem trabalhar um assunto muito do nosso dia a dia. Ele vem falar para nós sobre o vazio do trabalho secularizado. Eu tenho explicado para você que essa expressão secularizado, secularizada, significa uma vida que não considera Deus, uma vida que não se importa com Deus. É a pessoa que levanta cedo, trabalha, é trabalhador, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa dedicada e corre atrás e angaria recursos, tem riqueza e tudo mais, ou às vezes não. Mas em momento algum essa pessoa para buscar a Deus e dizer: Senhor, abençoa o meu trabalho no dia de hoje, Senhor, abençoa o meu dia a dia, Senhor, que a minha vida seja debaixo da tua vontade. Porque às vezes a gente pede a bênção de Deus, mas não vive de acordo com a vontade de Deus. A gente faz um cheque em branco e quer que Deus assine. A gente faz os propósitos, faz os planejamentos nossos e depois quer que Deus simplesmente diga sim ou não. E não é assim que funciona. Porque não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Nosso coração pode fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor, lembra, né? A resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Deus quem diz. O planejamento é dele. O script, o roteiro da nossa vida, é Deus quem escreve. E devemos andar de acordo com a vontade dele. Então, antes de simplesmente dizer: Senhor, abençoa o que eu vou fazer hoje, ore a Deus dizendo: Senhor, o que eu vou fazer hoje será de acordo com a tua vontade? Será abençoado pelo Senhor? Bem diferente, né? Bem, se há alguma coisa que merece ser chamada de correr atrás do vento, essa coisa, ela labuta o fardo do nosso trabalho diário. Pensa bem, você levanta, talvez você já se deparou com isso, eu creio que todos nós já tivemos esse momento, essa crise existencial, né? Levantar de manhã, de madrugada, correndo para pegar um ônibus, que já está atrasado para pegar o ônibus, tem que correr ali para alcançar o ônibus, às vezes não alcança, tem que esperar o próximo e chegar no serviço, levar uma bronca do patrão. Ou então, levanta de madrugada, sentindo frio cortante, em cima de uma moto, ou de uma bicicleta, ou mesmo caminhando, chegando ao trabalho, passando pelo menos um terço da sua vida diária ali. Pelo menos um terço da sua vida você vai gastar ali no seu trabalho, literalmente vendendo a sua força para alguém que pode pagar por ela. E aí você chega em casa à tarde, cansado, às vezes à noite, mal consegue tomar um banho, comer alguma coisa, cai na cama e já está tocando o despertador para começar tudo de novo. Quantos de nós já não se sentiram frustrados e desanimados com isso? Começar tudo de novo. Aí começa uma divinização da sexta-feira, sextou, e uma demonização da segunda, segundou. Eu digo para você que se eu fosse seu patrão e visse nas suas redes sociais eu te mandaria embora. Eu não queria um empregado desse. Começa a segunda-feira reclamando do trabalho. Puxa vida, imagina um cidadão desse trabalhando para você, né? E o que dizer dessa cultura sindicalista dos nossos dias? Ixi, mexer em vespeiro. E dessas ideologias esquerdistas que colocam o empregado contra o empregador. Faz o patrão parecer ser um demônio que está sugando as suas forças, enquanto ele fica rico e você continua pobre e miserável, ganhando um salário merreca e vendendo as suas forças. Tá ruim? Vira patrão para você ver quanto que é bom. Tá fácil a vida de patrão? Vira patrão para você ver quanto que é bom. Vai lá.
Né? Está ruim para todos nós, irmãos. Está ruim para todos nós, não é só para patrão. Eu não sou patrão, não, tá? Mas está ruim para todos. Conversa com quem é autônomo, que é o patrão de si mesmo. Pergunta para ele. Qual foi a última vez que ele tirou férias? A carga tributária que ele tem que pagar para ver o dinheiro ser esbanjado das formas mais ridículas possíveis por esse governo. E aí? O que dizer de tudo isso, né? Bem, você acha que somente os empregados têm frustrações? Ora, nós estamos diante de um rei, o maior de todos os reis da antiguidade, rei Salomão. O homem que tinha servos, milhares de servos, para fazer o serviço dele. Se tinha um serviço difícil de ser feito, um serviço desagradável de ser feito, Salomão simplesmente dizia, fulano, vai lá e faz. Ele mandava. Salomão saía na janela, na sacada do seu palácio e contemplava o seu reino. Se ele tinha cofre, eu não sei, mas ele tinha riquezas. E ele abria e via suas riquezas. E como ele disse, antes dele, não houve rei em Jerusalém que fosse tão rico quanto ele. Salomão era a típica figura que hoje é descrita por essas ideologias tortas como alguém bem-sucedido, que tinha de tudo do bom e do melhor e que tinha tudo o que faz um homem feliz. Mas Salomão não era feliz. Salomão não era feliz. Ele tinha tanta riqueza, mas tanta riqueza. E agora ele se depara com a seguinte situação. Tá, e aí? Nasci em berço de ouro, recebi sabedoria e inteligência da parte de Deus, ampliei as riquezas que eu recebi, sou muito mais rico do que meu pai foi. Mas eu constato 3 coisas, diz Salomão. 3 verdades que ele constata aqui sobre as riquezas. A primeira verdade. Não podemos levar nada desta vida. Olha o que ele diz no verso 18. Também aborreci todo o meu trabalho. A palavra aborrecer, aí, o verbo hebraico aborrecer, literalmente significa odiar. Eu peguei um ranço, eu peguei um ódio do meu trabalho. Peguei um ódio de tudo que eu fiz, com o que me afadiguei debaixo do sol, ou seja, nessa vida, a expressão debaixo do sol. Né? Você que está ouvindo pela primeira vez a mensagem em Eclesiastes, a expressão debaixo do sol, que é repetida várias vezes no livro de Eclesiastes, significa esta vida, né? Aqui. A vida de todos nós. Salomão diz, eu também odiei, peguei ranço, peguei nojo, ódio de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que... Agora, por que ele ficou? Porque ele não gostava de trabalhar? Porque ele era um vagal? Não. É porque ele se deparou com a seguinte conclusão. O seu ganho, ou seja, tudo que eu ganhei, tudo que eu conquistei com o meu trabalho, haveria de ficar para alguém que virá depois de mim. Caramba, meu caixão não tem gaveta. A minha mortalha não tem bolso para levar nada. Eu não vou levar uma moeda comigo. E eu vou deixar para outro desfrutar. Todos nós já vimos essa cena, né? Um pai lutou a vida inteira, angariando recursos, construiu um patrimônio, morreu, e aí a filharada depois briga, se devora para poder repartir os bens. E a gente tem cada história. Uma hora você pergunta para a Janaína sobre a história de parte da família dela. Ela tem uma história que eu dou risada até. Depois você pergunta para ela, ela conta essa história para você. Eu não vou contar aqui porque não vai dar tempo. Mas a gente conhece várias histórias de pessoas assim que foram com gana para cima da herança e quando chega lá não descobre, não tem nada. Pior é quando descobre que tem dívida ainda para pagar, porque você sabe que você herda dívida também, né? Se você não vai deixar herança para os seus filhos e vai deixar dívida
e você tem dívidas, pode ter certeza, você vai deixar dívida para os seus filhos pagarem. Porque se herda não só bens, mas se herda herança também, hein? Pense nisso. Vamos em frente. Num primeiro momento, Salomão parece estar contradizendo o que ele disse lá no versículo 10. Olha o capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Então, no versículo 10, parece que Salomão está dizendo que ele era feliz com tudo que ele havia feito. E agora, no versículo 18, parece o contrário, ele está com raiva de tudo isso, com ódio de tudo isso. Mas se você olhar com atenção, você vai ver que em momento algum ele está se contradizendo. Pelo contrário, ele está dizendo a mesma coisa. Trabalhei, adquiri, mas quem vai desfrutar de tudo isso mesmo será quem virá depois de mim. Né? Salomão está apenas aprofundando ainda mais o seu desgosto ao considerar que todo o seu trabalho debaixo do sol, ou seja, tudo que acontece a todos nós, não só a ele, mas a qualquer um de nós, é uma rotina nada agradável. Repito, essa é a visão de um homem que trabalha, que realiza as coisas sem considerar Deus nos seus caminhos. Pastor, mas Salomão era um servo de Deus. Sim, no final da vida. Ele se converteu, ele mudou de atitude. Mas durante toda a sua vida ele viveu de forma ímpia. Ele se afastou. Ele começou bem pedindo a Deus sabedoria, recebeu sabedoria da parte de Deus, mas logo caiu na idolatria e se afastou do Senhor e andou por caminhos tortuosos. Mesmo sendo um homem inteligente, se mostrou nem um pouco sábio nessa questão. Bem, vamos em frente. Sabendo que a morte lhe chegaria a qualquer momento, Salomão se encontrava diante de um dilema. E que dilema era esse? Seu sucessor no trono poderia ser um sábio ou poderia ser um louco. Lembrando que loucura na Bíblia não é doença mental, como hoje em dia. Na Bíblia, a definição de loucura é alguém que vive sem considerar Deus nos seus caminhos. Se você levanta de manhã e sequer conversa com Deus numa oração, se você passa os seus dias tomando decisões sem consultar a Deus, sem buscar a palavra dele, sem estudar a palavra dele, sem orar ao Senhor, sem levar em consideração a vontade de Deus, sabe o que você é? Louco. Louco. Porque você, assim como alguém que é descrito como alguém que tem uma doença mental ou algum problema mental, que acredita que é um ovo cozido, né? Às vezes o cara é tão louco que ele acha que não é um ovo cozido. Você não é nem um pouco diferente, porque você também está acreditando em mentiras. Você deu as costas para a verdade, você deu as costas para Deus e está vivendo uma vida de mentira. Se você não considera Deus em seus caminhos, você está vivendo como um louco, uma louca, um insensato, um insano. Não? Você acha que eu estou forçando? Não. Você acha? Te explico. Qual foi a última vez que você pensou na sua morte? Sabe por quê? Porque o seu coração o tempo todo evita pensar na morte, porque no fundo nós acreditamos que seremos imortais, que nós viveremos por muitos anos. Ah, que isso, pastor? Eu sei que eu não vou viver muitos anos. Mas qual foi a última vez que você realmente parou para pensar na sua morte? Quando foi a última vez que você parou para pensar que isso pode acontecer a qualquer momento da sua vida? Aqui nós vemos Salomão tendo esse momento de sabedoria, quando ele pensa e reflete sobre a sua morte, mas só que aqui ele não está pensando especificamente na morte, mas sim está pensando no que ele ia deixar. Se eu vou morrer e tudo que eu ajuntei vai ficar para outro. E conhecendo bem o filho dele, que haveria de assumir o trono no lugar dele, se você for lá para o texto
dos reis, no livro dos reis, você vai ver que foi Roboão, o filho dele, que assumiu o trono quando Salomão morreu. E Roboão não foi nem um pouco sábio. Ao invés de diminuir os impostos, que eram coisa pesada, e a gente sabe muito bem aqui como que é ruim pagar imposto, né? Salomão pôs impostos pesados sobre o povo. Os anciãos chegaram para Roboão e disseram assim: olha, já que seu pai morreu, se você vai assumir o trono, se você quer ganhar o coração do povo, cara, diminua os impostos, porque o pessoal não está aguentando. Diminua os impostos. Aí Roboão fez o que todo jovem gosta de fazer: ignorar a sabedoria dos mais velhos. O que Salomão fez? Foi consultar os seus colegas de juventude. Roboão, diga para esses velhos gagás que o teu pai afligiu o povo com açoites, mas você vai afligi-los com escorpiões. Diga para eles que os impostos que seu pai cobrou deles nem se compara aos que você vai cobrar, porque Salomão os afligiu com o dedinho mínimo. E você vai pesar sobre eles a mão de forma muito pior do que foi o seu pai. E o que o Roboão fez? Cara, gostei. Vou ficar mais rico que o papai. Tem muito vagal que é desse jeito. Ele acha que vai ficar mais rico tomando dos outros. Trabalhar ele não quer, mas tomar dos outros ele quer. Você conhece alguma ideologia assim, né? Eu conheço. Quer dividir a propriedade, né? Ele quer a tua propriedade, mas não quer dividir a dele. Eu repito, eu só acreditarei nesse maldito socialismo, nesse maldito comunismo, só acreditarei nessa filosofia o dia que eu vir esses governantes que tanto falam sobre divisão de propriedade e repartir a propriedade. Se você tem 2 casas, você tem que dar uma para quem não tem e fica com uma. Se você só tem uma casa, você vai dividir o seu quarto, vai pôr uma família estranha lá dentro da sua casa. E se a sua casa couber 3 famílias, serão 3 famílias estranhas convivendo, porque você tem de repartir a propriedade. Eu só vou acreditar nessa ladainha, nessa mentira, o dia que eu vir esses falastrões, esses bandidos fazendo o mesmo. Olha, eu tenho uma mansão, eu vou dividir a minha mansão em vários quartos para caber várias famílias aqui. Olha, eu tenho 100 milhões de reais na poupança, eu vou dividir esses 100 milhões, eu vou dar R$1.000 para cada pessoa e eu vou então ajudar muita gente com esse dinheiro. Eu só vou acreditar o dia que eu ouvir isso. Sabe por quê? Aí eu quero puxar para o nosso lado agora. Sabe por que muitas vezes o evangelho é desacreditado nos nossos dias? Sabe por quê? Porque tem muito crente que não vive o evangelho como deveria. Se for para ser crente igual fulano, não quero nem saber. Tá? E aí as pessoas não acreditam no evangelho por culpa do mau testemunho. Acabamos de cantar que o Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. Se você acompanhou a oração da dona Helena, quando ela intercedia pelos missionários, ela falou isso várias vezes. Sermos cristãos de verdade, não nominalmente falando. Agora, eu não estou aqui dizendo que ser cristão de verdade significa acreditar nessa baboseira de comunismo. E alguém dizer para você que comunismo é a implicação lógica do cristianismo, que você tem que dividir o que você tem. Não. Para começo de conversa, o comunismo impõe essa divisão. O cristianismo não. O cristianismo diz: veja o necessitado e ajude. Necessitado. Vagabundo não. Necessitado. Ajude. Ajude essa pessoa. O cristianismo trabalha com a espontaneidade e com o coração cheio de gratidão a Deus, que entende que recebeu e agora tem para repartir. Isso é cristianismo. Mas não porque um ditador disse que tem que ser e pronto, acabou. Não, não é assim não. Fechando esse parênteses, fiz questão de abrir porque
É o que a gente tem visto, irmãos. É o que a gente tem visto. De um lado você tem aqueles que trabalham para juntar e acumular, e não vão conseguir, mesmo se tivessem 1000 anos de vida, não conseguiriam gastar tudo que acumularam. E do outro lado você tem aqueles que não trabalham, não querem trabalhar e querem viver encostados nas custas de alguém ou de algum auxílio do governo. E não quer trabalhar, mas quer o que você tem. Sai para lá, zoiudo. A Bíblia não ensina isso para nós. A Bíblia nos ensina a trabalharmos, a fazermos com as próprias mãos, a termos recursos para acudirmos ao necessitado. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não devemos roubar. A Bíblia diz que nós não devemos tomar o que é do outro. Mas devemos trabalhar e sermos abençoados por Deus e ver Deus abençoando o nosso trabalho. Roboão, filho de Salomão, assim como seu pai, nasceu em berço de ouro, mas não aprendeu a trabalhar. Ele olhou para a população e disse assim: eu vou arrancar mais ainda. Eles sofrerão ainda mais nas minhas mãos. E o resultado foi que ele, Roboão, filho de Salomão, foi o pivô da divisão do reino de Israel. A partir de Roboão, o reino de Israel, que era um só, passou a ser o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou 10 tribos e meia. Seguiram um leviano chamado Jeroboão, que se rebelou contra o povo. E Jeroboão, percebendo o momento, ele disse assim: olha, quem vir comigo, nós vamos tomar o reino. Vamos tirar o reino das mãos da família de Davi. E quem vier comigo não vai pagar imposto tão alto assim, nós vamos... E aí Jeroboão, ele causou terrível idolatria em Israel. Eu não vou ter tempo aqui de discorrer sobre isso, só quero que você saiba. Jeroboão foi um péssimo rei que ficou com as 10 tribos e meia, conhecida como Israel, tendo Samaria como capital. E 2 tribos, ou 1 tribo e meia, ficou com Jeroboão, reino do sul, que é conhecido como Judá, reino de Judá, tendo como capital Jerusalém. Quando você estiver lendo 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver, fulano era rei de Israel, fulano era rei de Judá. Aí você vai entender que houve essa divisão. Ele dividiu a nação, ele arrebentou com a nação, que era uma só. Ele arrebentou com a nação por causa da sua arrogância, da sua burrice, da sua estultícia. E da sua ganância em querer ficar mais rico do que o seu pai, só que não trabalhando como seu pai trabalhou, mas espoliando o povo. Né? Como nós devemos olhar para o nosso dinheiro? Como nós devemos olhar para o dinheiro? Primeiramente, devemos vê-lo como um mero instrumento de troca. Dinheiro é só isso. Hoje, né, o papel, moeda, em papel, ou seja, em moeda, hoje nem usa, quase ninguém mais usa, né? Hoje tudo é Pix. É Pix. Você faz a transferência bancária e tal. Mas é dinheiro. Para que serve o dinheiro? Troca. Você precisa de arroz. O que você faz? Vai lá no mercado. Quanto que é o arroz? 30 e tantos reais, 5 quilos. Ok, está aqui. Ou você paga em dinheiro, ou paga no cartão, ou faz uma transferência, mas você trocou, você deu o seu dinheiro e levou o arroz. Por quê? Porque você não come dinheiro, você come arroz. Está com frio? Não adianta você pegar um monte de nota de dinheiro e colar no seu corpo. O que você precisa? De um cobertor, de uma roupa. Você vai lá na loja, dá o dinheiro e leva a roupa para casa. É moeda de troca, só isso. Passou disso, você está idolatrando o dinheiro. Mas há uma outra forma de olhar para o dinheiro, e essa é a mais importante, é entender que o dinheiro que está no nosso bolso não é nosso, não é porque o governo vai tomar ou porque a inflação vai comer, não. É porque é de Deus.
Agora há pouco você viu alguns irmãos trazendo aqui o seu envelope. Falar nisso, eu tenho que pôr o meu ali, esqueci. O envelope do dízimo. E aí acontece muito das pessoas pensarem assim: bem, deixei os 10% de Deus aqui e agora 90% que está aqui no meu bolso é meu. Não, é de Deus também. É de Deus também. Esse que veio aqui é para a manutenção da obra do Senhor, para o sustento da obra do Senhor, enfim. E você não está dando, você está devolvendo, porque não é seu, é do Senhor. E aliás, o que ficou no seu bolso também não é seu, é do Senhor. Então use isso para a glória de Deus, use isso com sabedoria. O Senhor Jesus faz uma advertência para nós lá em Lucas, se quiser abrir lá sua Bíblia, Lucas capítulo 12, verso 13 até o verso 21. Lucas 12, 13 a 21. E aí nós encontramos a parábola, uma parábola que o Senhor Jesus contou. Lucas 12, 13 a 21. Nessa parábola, que o Senhor Jesus conta, ele adverte sobre o perigo da avareza. E ele conta a história de um homem que naquele dia havia colhido abundantemente. Ele tinha a colheita dele foi maravilhosa. Ele estava muito rico, ficou rico repentinamente. Mas tão repentina quanto foi a riqueza dele, também foi a morte dele. Que Jesus falou assim, louco. E esse homem, ele dizia assim: onde eu vou guardar tudo que eu colhi? Já sei, vou derrubar os meus celeiros e vou construí-los ainda maiores. E vou guardar tudo. E aí quando eu guardar tudo lá, eu vou olhar para aquilo e dizer assim para mim mesmo: ó, Olivar, se regale, se deleite com toda a sua riqueza. Contemple a sua riqueza. Olha só o fruto do seu trabalho. Regala-te com tudo isso. Ele dizendo para si mesmo. Aí Jesus fala: você é um louco. Essa noite vão pedir a tua alma. E o que você tem ajuntado? Para quem será? Essa é a pergunta que Salomão está respondendo. Para quem vai ficar tudo que eu ajuntei? Para quem vai ficar? O trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o que eu ganhei vai ficar, vou deixar para outro que vem depois de mim. Eu não vou conseguir desfrutar. Outra advertência que a Bíblia faz para nós está em 1 Timóteo 6, do versículo 7 ao versículo 10. Abra sua Bíblia comigo lá, 1 Timóteo 6, 10. Onde o apóstolo Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo, ele diz assim: Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 7 a 10. E aí ele fala para o Timóteo, né? Eu olhei errado, mas perdão, não é 7 a 10, não. Perdão, é 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Eu anotei errado aqui. 17 a 19. Ele diz assim: exorta aos ricos. Não, desculpa, era o versículo 7 mesmo. Tá certo, é o versículo 7 mesmo. Ele diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Caixão não tem gaveta. Os bolsos do seu terno, quando você for sepultado, não levarão nada. E se levar, alguém à noite vai lá tirar, vai roubar. É? Pelo menos é bem possível que isso aconteça. E Paulo continua: tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Nossa, mas isso aí é muito pouco, né? Só ter comida e roupa? Não, peraí, mas é muito pouco. Eu quero uma casa. Eu quero uma casa na praia também. Eu quero um carro. Não, eu quero um carrão. Quero dizer para você que não há pecado nenhum você ter bens. E se você ficar rico, não esqueça de me convidar para o churrasco.
Não é pecado você ficar rico. Mas olha o que Paulo vai dizer agora. Viva com contentamento. Você pode querer uma casa melhor, mas não fique desdenhando a casa que você tem, o seu apertamento, o seu muquifo. Né? Você mora nesse muquifo, queria morar naquela casona lá que eu vi. Fulano de tal tem uma casona, queria aquilo. Não aguento mais andar nesse carro, nesse cacareco aqui. Eu quero aquele carrão. Seja contente com o que Deus tem te dado. Se você tem um fusquinha, agradeça a Deus pelo fusquinha. Dá para andar com ele? Dá, beleza. Não tem carro. Mas eu tenho 2 pernas boas, com saúde. Que bom! Não é a filosofia da desgraça alheia, né? Ó, eu estou melhor do que o outro, pelo menos. Não é isso, não. É você olhar para o que você tem e dizer assim, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu não merecia nada disso, o Senhor tem me dado tudo isso. Ainda que você dê uma olhadinha para o lado assim, vê o seu vizinho, o seu próximo, com muito mais do que você. Mas você está contente. Tendo o que comer e o que vestir, sejamos contentes. Agora preste atenção nessa advertência que Paulo faz. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja bem, a Bíblia não está falando contra a riqueza, não. A Bíblia está falando aqui contra aqueles que querem ficar ricos a todo custo. Passam por cima dos outros, roubam os outros. Não importa se estão prejudicando alguém, o que eles querem é ficar ricos. Eu faço qualquer coisa para ser rico. É desse tipo de gente que Paulo está falando. E ele está falando aqui para crentes, porque ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, fale para os irmãos aí na igreja ficarem atentos. Porque tem muita cilada. John Rockefeller, o grande arquimilionário da indústria petrolífera, uma vez perguntaram para ele, e aí, quanto dinheiro é necessário para um homem ser feliz? Ele parou e pensou e disse assim, é um pouco mais. Ele não estava contente com o que ele tinha. Era um bilionário e não estava contente, queria mais. E não pense que isso aconteceu só com Rockefeller, isso acontece com qualquer um de nós. Quando não aprendemos a viver contentes com o que Deus tem nos dado, nós vivemos cobiçosos, querendo sempre o que não temos e querendo do que é do outro. E aí vem as ciladas, vem as armadilhas de Satanás, o que ele usa aqui, né, a palavra concupiscências insensatas. Sabe o que significa essa palavra? Concupiscência, um desejo podre, estragado, um desejo sórdido, nojento, mas ele é tão forte em nosso coração. Ele é tão forte em nosso coração que a gente não se importa em fazer qualquer coisa para realizar esse desejo. É uma concupiscência insensata, literalmente, uma concupiscência louca. Lembra da loucura que eu falei no começo? É aí. E quantas pessoas se arrebentam porque seguem os desejos dos seus corações. Aliás, todos nós, toda vez que nós seguimos o desejo do nosso coração, sem considerar a vontade de Deus na nossa vida, nos demos mal. Não foi mesmo? Todas as vezes que eu fiz algo que foi a minha vontade, mas não era a vontade de Deus, foi uma concupiscência insensata que eu fiz, que eu segui. E depois vieram as consequências e a choradeira. Cuidado, estão dizendo para você aí, siga o seu coração. Importante é você ser feliz. Assinado, Satanás. Quem disse é o diabo. Siga o seu coração. O importante é você ser feliz. E que se exploda o resto.
Quem não gostou, coma menos. Não é assim? Os incomodados que se mudem. O importante é você ser feliz. Seja feliz. Realize os desejos do seu coração. Vai lá. A Bíblia diz do nosso coração algo nada agradável. Por isso que as pessoas não gostam da Bíblia. Quando a pessoa vem com essa conversinha fiada dizendo para mim assim, se está falando de Deus, eu paro para ouvir. Porque tudo que é de Deus, eu quero, eu ouço. Tá bom, então escuta essa aqui. Enganoso é o coração mais do que qualquer coisa. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia está falando do seu coração, está falando do meu coração, é isso. O seu coração não é essa florzinha bonitinha, fofinha, não. O seu coração, o meu coração, ele é enganoso, mais do que qualquer coisa. Mais do que político mentiroso, que você vai ver um monte agora chegando na sua casa, né, nos próximos dias. Fazendo um monte de promessa para você, um monte de mentiras. Bem, na verdade, ele e eu somos pecadores, o nosso coração é enganoso. Quantas vezes nós seguimos a voz do nosso coração, achando que era uma coisa boa que estávamos fazendo, depois quebramos a cara e vimos que era algo ruim. Porque o nosso coração não é só enganoso, ele é desesperadamente corrupto. O seu coração é isso. Corrupção não é coisa só de governante, não é coisa só de político, não. Corrupção é algo da natureza humana. Nós somos desesperadamente corruptos. Aí inventaram esse negócio, né, de corrupção passiva e corrupção ativa. Meu irmão, é tudo ativo. Não tem nada de passivo, não. É tudo ativo. Todo ser humano é corrupto. E aí, então, vem a pergunta: quem o conhecerá? Sem Deus, nós somos incapazes de conhecermos o nosso próprio coração. Sem Deus, nós não conseguimos conhecer nem mesmo nós. Não podemos levar nossa riqueza conosco quando morrermos. Mas encerrando, como eu disse, não vai dar tempo de eu ver todos os versículos com você, eu vou ficar só no versículo 18 hoje. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Mateus 6, 19 a 34. Também não vamos ler todo o texto, mas só vou pincelar alguns versículos aqui para você entender. Repetindo, nós não podemos levar nossa riqueza conosco. Os bens que nós conquistamos em nossa vida, nós não conseguiremos levar conosco quando morrermos. Nós deixaremos para os nossos descendentes. E se você não tiver filhos, vai ficar para os seus parentes, né? Irmãos, tios, primos. E se você não tiver nem primo, sabe para quem vai ficar? Vai ficar para o Estado. Pior herdeiro não existe, né? Mas vai ficar para o Estado. Bem, nós não podemos levar a nossa riqueza conosco quando morrermos. Mas conforme esse texto de Mateus 6, 19 a 34, nós podemos enviá-las antecipadamente para o céu. Isto é, se nós usarmos os nossos bens de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala, olha aqui nesse texto de Mateus 6, 19 a 34. Jesus fala sobre não acumularmos para nós tesouros nessa terra, mas nos céus. Ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Ou é traça ou é ladrão. De qualquer jeito, ou é ferrugem. Mas, olha o que ele diz agora, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam.
Agora, olha, lembra que eu falei do seu coração, do nosso coração? Olha o que Jesus diz agora. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se você visse a cena que eu estou vendo agora, dos pais João e Júlia segurando a Jade, você entenderia muito bem onde está o coração dos dois. Está nos braços da Júlia, segurando a Jade. Por quê? Porque a Jade é o tesouro deles. Não está errado, não. Você só não pode esquecer que ela não é o principal tesouro. O principal tesouro nosso é Jesus. Não pode esquecer disso. Né? Mas olha só. O coração dos dois está ali, naquele serzinho fofo, lindo ali. Aquela pessoinha preciosa. Por quê? Porque ela é o tesouro deles. Mas eles precisam olhar para Jade e guiá-la para Jesus, para que Jesus seja o tesouro da Jade. Você tem que guiar o seu coração na palavra de Deus para que o seu tesouro seja Jesus. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração, ou seja, a tua vida. Eu encerro aqui perguntando para você, onde está o seu coração? Onde está a sua vida? No que você tem gasto as forças da sua vida? A resposta é, no seu tesouro. Mas qual é o seu tesouro? Tem gente se matando para ficar rico. Está caindo em terríveis dores e ciladas. Não conseguem sair na rua e dar uma volta no quarteirão sem ter medo de ser assassinado ou roubado. Aí põe um monte de segurança para poder protegê-lo. Ou seja, vai ter que gastar dinheiro para poder ter segurança. E para repor esse dinheiro vai ter que trabalhar mais. E aí um dia, quando ele menos perceber, a morte está batendo a porta dele. Louco. O que tens ajuntado? Hoje pedirão a tua alma. Se hoje for o seu último dia de vida, o que você ajuntou na sua vida? Não sei. Alguns ajuntam tesouros, outros ajuntam quinquilharias. Você já viu aquelas pessoas que são chamadas de acumuladores? O cara acaba de usar o desodorante, acabou o conteúdo do desodorante, ele guarda o vidro. Faz estoque, Depois procura na internet aí, casos de acumuladores. Você não tem como entrar na casa da pessoa. É lixo para todo lado. Mas não, aquilo não é lixo. Para ele aquilo é ouro, é tesouro. Mas eu sei que você deve estar, muitos aqui estão achando engraçado, outros estão assustados com o que eu estou falando, mas preste atenção. Qual a diferença daquele acumulador para aquele que acumulou ouro, dinheiro no banco? Qual a diferença? A única diferença é nessa vida, só. Com lixo não vai dar para comprar quase nada, a não ser que o lixo seja reciclável e dê para fazer algum dinheiro. Mas o outro que juntou dinheiro, ouro, prata lá no banco, tem muita grana, ele vai fazer com muita coisa. Mas eu pergunto, a questão não é nessa vida. A questão é o seu último dia de vida. Quando chegar a hora de você partir deste mundo, não importa se você deixou uma casa cheia de lixo ou cheia de ouro. Não vai valer nada. Não vai servir de nada para você. Mas se você hoje viver para a glória de Deus, entregar a sua vida a Deus, viver com contentamento com tudo que Deus tem proporcionado para você, você vai olhar para esses bens, para a herança que você vai deixar, ou para os bens que você adquiriu, você vai usá-los, você vai abençoar outras vidas, vai socorrer necessitados, vai investir na vida dos seus filhos, se você os tiver, vai ajudá-los a crescer também. Mas empregará tudo isso para a glória de Deus. E sabe o que vai acontecer?
É o que Jesus disse. Você estará juntando tesouros nos céus. Há pouco eu falei, você não pode levar nada, mas você pode mandar as suas riquezas para os céus. Que riqueza que você está mandando para o céu hoje? Obviamente não estou falando de dinheiro. Obviamente não estou falando de bens materiais. Mas que riquezas que você está mandando para o céu? Eu vou citá-los novamente aqui, o João e a Júlia. Mandem esse tesouro para o céu. Mandem a Jade para o céu. Conduza a sua filha, os seus filhos nos caminhos do Senhor. Conduza-os para a glória de Deus. Porque um dia eles vão morrer também. Um dia eles vão deixar herança ou não. Mas o que importa é eles estarem com Cristo na glória. Semana que vem, prosseguiremos aqui com o texto de Eclesiastes. Mas pense nisso. Onde está o teu tesouro? Ou seja, onde está aquilo que é mais valioso para você? Ali estará o seu coração. Se você perguntar para um maconheiro, para um cracudo, para que usa crack, né? Se você perguntar para ele onde está o tesouro dele, ele vai falar, está lá na biqueira. Está lá no ponto de drogas. Porque aquilo é o tesouro dele. Aquilo é a coisa mais importante, é a coisa para a qual ele vive. Ele trabalha. Se não tiver força para trabalhar, não tiver emprego, ele rouba. E se não derem o que ele quer, ele mata para poder ter dinheiro para comprar a droga. Porque aquilo é a vida dele. Mas se você é um cara trabalhador, dá um duro danado na sua vida, trabalha, se esforça e tudo mais, e está ficando rico, é só a mercadoria que é diferente. Mas o destino é o mesmo. Se você não considera Deus nos seus caminhos, lamentavelmente, o que virá para você é algo terrível. Agora, se Jesus for o tesouro da sua vida, for a coisa mais importante da sua vida, nele estará o seu coração. E um dia você estará com ele na glória eterna. Amém. Nos coloquemos em pé.